Olá, meus amores! Esse é o canal Culto da Ancestralidade. Meu nome é Laís, eu sou sacerdotisa de Maria Padilha, do Cruzeiro das Almas, e seu José Pilintra das Almas também. Hoje eu venho com a segunda parte, do Exu Rei Lucifer. Esse Exu tão maravilhoso, respeitoso. Eu tenho como ele o maioral, pela grandeza de luz que ele tem, que ele carrega. Algumas pessoas têm como que Exu Rei Lucifer, ou Exu Lucifer, que na verdade todo Exu Lucifer é rei, tem como que ele, alguns médiuns na verdade confundem, a entidade, o guia, com uma certa majestade, que na verdade não é assim, tá? Ele vem com aquela energia de soberania, de majestade, mas, porém, é um Exu muito, como que eu posso dizer, humilde até, Ele tem um vasto conhecimento, sim, mas nesse plano terrestre ele reencarnou muito pouco. Sim, ele vem de uma família, onde teve ali uma realeza. Porém, Exu Rei Lucifer, o primeiro, a essência e a história do primeiro, Houve-se ali um acordo para que ele pudesse nascer. E antes do seu reencarno, ele passou por muitos abortos. Foi aquela coisa, como que eu posso dizer, alguns espontâneos, sim, e outros programados. Então, disse para vocês no primeiro vídeo, que Exu Rei Lucifer, lá no terreiro do meu tio Salatiel, me disse algumas coisas que no momento eu não tinha nem idade, nem a maturidade para poder entender. E eu, dentro da minha vida, aconteceram que eu tive alguns abortos espontâneos, vamos dizer assim. E ele já na época conseguiu, relatar e ver isso. Porque quando esse espírito, o primeiro dessa falange, tentava encarnar, passou por muitos abortos. Então ele consegue ver e reconhecer. Inclusive, ele tem muito, a discernição de saber quando aquela mulher vai passar por aborto espontâneo e quando aquela mulher tem aquela necessidade, porque a gente não pode julgar, de um aborto provocado. É pesado, é puxado, mas é. Então ele vai tentar trabalhar isso, sabe, se é uma médium dele ou se é uma pessoa que apenas está ali dentro daquela corrente. Como ele é quimbandeiro, trabalha aí na vertente da quimbanda, muitos têm como se ele... tem pessoas que já têm aquele tabu, aquele dogma, a respeito da quimbanda. Não conhece, não sabe, mas julga, e fica aquela coisa de que falta de conhecimento entra naquela ignorância do saber, Porque o ignorante, na verdade, é porque ele realmente ele não tem conhecimento sobre aquela tese, sobre aquele fato, e ele julga e pré-julga. Então, assim, a respeito de Exu Rei Lucifer, ele consegue identificar isso. Vamos supor se aquela pessoa ele vem pouco em terreiro de Umbanda, muito mais na vertente da Quimbanda, pelo trabalhar dele no astral, O trabalhar dele é muito forte com magia, porque sim, ele foi mago. Então, quando ele vê isso numa determinada mulher, ele sempre tem aquela coisa de querer ter aquele cuidado de passar algum tipo de informação. Por quê? Eu não sei se vocês conseguem ter esse tipo de percepção, mas eu lembro uma vez, eu grávida, gestando, do meu segundo filho, Matheus Eduardo, e eu tava grávida de, digamos assim, 2 meses e meio para 3, era pequenininha, eu tava usando uma calça meio que apertada com cinto. E eu lembro que eu sentei e aquilo comprimiu, o feto apenas naquela pequena parte de baixo, do pé da barriga. E, digamos assim, com 3 meses, quem fala que um bebê mexe com 3 meses? Eles mexem sim, só que nós dentro do útero a gente não tem a percepção. E eu senti um movimento muito brusco, ainda naquela fase
dos 3 meses, das 12 semanas. Tipo assim, que tivesse sufocado, tava apertado ali para ele, não tava confortável pro feto ali. E ele lutou até que passou para a parte de cima. Então eu puxei o cinto para cima e deixei a barriga mais à vontade. Foi aí que eu tive ciência de que a gente, né, mesmo em pouco tempo de gestação, a gente tem já que andar com a roupa à vontade. Não tem aquela coisa de que só com 4 ou 5 meses de gestação, né, aí próximo das 20 semanas, que você tem que deixar a sua barriga com roupa, né, mais à vontade. Então, o feto, ele luta. Tá? Se for um aborto espontâneo, ele vai lutar para poder sobreviver. E se for um aborto provocado, ele vai lutar ainda mais, de chegar a dar dó, realmente. A gente é que não tem ciência e percepção disso. Então, Exu Rei Lucifer, ele sentiu essa dor em várias gestações, ao tentar reencarnar. Por quê? Porque uma vida dele, que antecede, antes dessas tentativas de reencarnação, ele teve lá uma vida, né, muito boa, e aos seus 13 anos ele teve aí uma probabilidade, uma facilidade, onde dentro desse reinado ele veio a ceifar muitas vidas. De fato que lá nesse momento em Psique, quando ele deu por ciência, né, de que foram ceifadas tantas e tantas vidas, ele ficou meio atordoado. E mesmo assim, aí ele já teve aquela energia totalmente negativa de que em determinados momentos, se não fosse ali feita a vontade dele, sim, era ceifada uma nova vida. Então, na vida terrena terrestre dele, na primeira, ele não tinha ciência, tá, de que aquela coisa do peso, né, de se tirar uma vida. Então, ele teve muitas mortes nas costas dele, ainda na idade juvenil. Quando, né, ele conseguiu reencarnar, depois de muitos abortos, ele veio ali com um casal para meio que proteger, né, essa gestação, para se chegar, se findar, chegar a gestação até o fim, e ali ele conseguir realmente, por vias de fato, reencarnar. Já veio com um karma bem forte, pesado, denso, porém também com uma clara evidência, uma mediunidade fora do comum. Ainda lá na antiguidade, quando ele nasceu, por ali pela idade de 7, 8 anos, porque 7 anos ainda está naquela idade, vamos dizer assim, da inocência, né, meio que angelical, de proteção. Passando dos 7 anos, abre-se o portal na vida daquela criança, onde vem assim ter aquela fase, né, meio que cedo pra gente, mas no astral já uma nova etapa de um ciclo juvenil, né? Porque na divisão do plano astral é outra coisa, a dimensão dos portais que são abertos, divididos e subdivididos na nossa idade aqui terrestre. Então, quando ele passou aí 8 anos, veio assim identificar muito mais ainda latente, né, essa mediunidade que veio aflorado por ele. E quando ele era criança, ele via 2 crianças junto com ele, mas na verdade eram 2 almas, né, 2 mentores, vamos se dizer assim, já adultos, espíritos velhos, antigos, que veio ali para poder direcionar ele. Porque se ele viesse ali por vias de fato demonstrar logo a mediunidade, a clarividência dele, lá naquela época antigamente, seria ceifada a vida dele, né? Por quê? Porque as pessoas não entendiam, tinham como maldição, como bruxo. E ele realmente foi um mago, né? Passou de bruxaria, né? Na infância dele ali, na adolescência, ainda juvenil, ele foi um mago. Ele foi um mago, né? De tão grande que era a mediunidade dele, a clarividência dele. E assim ele foi fazendo muitos trabalhos, foi ganhando fama, foi ganhando dinheiro, né? Trabalhou aí numa das reencarnações dele depois, né? Que ainda teve algumas com ilusionismo, alguma coisa. Então, ele sempre teve aquela coisa da patente, sim, do lado financeiro muito bom. Mas, quando se parou essas reencarnações, né, porque sempre usado pelo lado da magia, nem sempre pelo lado bom, aí que ele veio trabalhar no plano espiritual, né, galgando aí sempre muito mais pelo lado
da energia e vertente da quimbanda, pelo seu peso, pela densidade, também pelo fato de já ter trabalhado muito como mago. Então ali, nessa oportunidade que eu tive, né, de infância, de ter um pouco do conhecimento aí com o Exu Rei Lucifer, sim, algumas coisas ele me passou e foram relativas, né, aí a abortos que viriam a acontecer na minha vida e que na época eu não tinha ciência, né, e nem maturidade, já que eu era uma criança. Mas ali já deu para ver a preocupação por algo que dentro dessa falange, né, foi muito recorrente. Quer dizer, a palavra recorrente, repetitivo. Aconteceu muito, né? Foi muito trabalhoso ali para ele ter a oportunidade de reencarnar. Mas mesmo ali no plano terrestre, em vida reencarnatória, né, ele não usou muito aí essa clarividência, essa mediunidade tão avançada que ele já tinha na época, né, para o lado do bem, e sim muito para o lado financeiro, muito pactos, né, que foram feitos de pessoas que ali com muitas condições financeiras chegava-se até ele, por causa da magia, sim. Os médiums de Exu Rei Lucifer costumam também, como que eu posso dizer, é uma coisa assim errônea, né? Acham que aquela entidade, aquele guia, esse Exu, na verdade, né, precisa assim vir com muita ostentação, com coroa, capa. Ele tem mais como valer a capa, né? A capa dele, que é muito importante para esses guardiões. Eu lembro já lá no terreiro do meu tio Salatiel, ele nunca vinha em terra sem a capa. E era uma capa muito bonita, né? Parecida até com o Exu do ouro, que é aquela coisa preta por fora, muito bem trabalhada no bordado, e por dentro o dourado. Isso eu lembro muito bem. Não lembro de ter visto ele com nenhuma coroa, já que na época era um terreiro assim bem humilde. Mas é muito comum, sim, Exu Rei Lucifer vir nessa vertente, tá, da quimbanda, pelas magias que se é trabalhada com ele. Ele é um Exu que ele não aceita, tá? Eu lembro muito bem disso, né? Exu Rei Lucifer, ele só aceita entregas e agrados para ele na mata ou cemitério. Quando é pedido, né, por esse Exu um trabalho para ele que não seja na mata e que não seja no Campo Santo, realmente essa entrega não é para ele, porque para ele só aceita na mata ou no Campo Santo. Já disse aqui, né, que foi grande mago e feiticeiro, e geralmente quando ele desce ali mesmo dentro da vertente na quimbanda, ele nunca vem sozinho, né? É um Exu aí que vem daquela densidade mesmo trevosa, né, umbralina. Então, ele tem esse domínio de trazer com ele outros espíritos ali que trabalham a favor dele. Exemplo, né? Assim como Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Maria Padilha das Almas, que trabalha e lidera os eguns e anda com os eguns. Exu Rei Lucifer, ele também tem ali os espíritos, tá? Que estão sobre o domínio dele, sobre a liderança dele, né? E realmente não é muito comum, tá? Ele vinha em terreiros de Umbanda. Pouco se fala, pouco se entende de Exu Lucifer ou Exu Rei Lucifer dentro de terreiros de Umbanda. Ele vem sim muito da parte daquela energia e vertente da quimbanda, porque essa é a energia dele, é o trabalhar dele, né? E tem muita potencialidade sim, mas ele não é aquele Exu de ficar rindo, ele é um Exu muito sério, tanto que os médiums que trabalham com Exu Rei Lucifer ou Exu Lucifer, realmente sempre tem ali, né, um outro Exu que venha a ser assim um pouquinho mais brincalhão, um pouquinho mais sorridente. Isso pode ser a Lebara, né, desse guardado, ou pode ser aí na linhagem de malandro, Zé Pilintra ou Maria Navalha, ou algum desses da linhagem de baiano, né, que são os nossos malandros, que venha a trabalhar também com esse médium. Por quê? Para dar uma quebrada, porque Exu Lucifer, Exu Rei Lucifer, ele nunca ri, gente. Eu mesma, na infância, o pouco que eu tive de contato com Exu, eu não vi ele rindo, não vi. Sempre muito sério no trabalhar, sempre muito competente, inteligentíssimo, cauteloso, tá? Nas palavras, ele tem aquela preocupação
até nas palavras com que ele vai falar e no direcionamento que ele dá aos seus médiuns, porque ele entende que o ofó é a própria magia. E começa pelo ofó, já que na quimbanda tem muito dentro dos rituais da quimbanda, aquela ritualística, sim, daquela coisa da magia do ofó, de falar. É só no falar, você já está ali naquele trabalhar daquela energia, né? E uma característica que eu identifiquei em Exu Rei Lucifer é que toda palavra que ele fala, ele termina que assim seja. E isso é da quimbanda, tá? Da quimbanda, para quem tem um pouquinho de conhecimento, sabe que no final de cada ritual dos quimbandeiros sempre tem aquela palavrinha, que assim seja. E é com muita convicção, potencialidade, com uma energia maravilhosa que ele trabalha assim. Mas você sente. Eu lembro que quando o Exu Rei Lucifer chegava ali no terreiro do meu tio Celestial, era diferente a energia. Pairava-se algo assim no ar que mudava. Isso é a energia dos espíritos que ele carrega e muito da energia dele também. Esse mago fantástico. No terceiro vídeo, quando eu vier falar aí de Exu Rei Lucifer, eu vou trazer um pouquinho, ou vou procurar, né? Trazer uma única, né, magia relativa a ele, para vocês verem como que é a invocação. Ele está diretamente ligado a Bafomé, tá? A Beuzebu. Ele trabalha assim com esses espíritos, né? Fora aqueles trevosos mesmo, né? Os maiorais, dizendo-se assim, com todo respeito a todos os nossos guardiões, né? Mas Exu Rei Lucifer, ele tem aquela coisa de que ele é o maioral pela energia, né? Por aquela baita daquela bagagem que ele tem. E um mago, né? Vamos se dizer que um mago a gente não encontra em qualquer esquina. Um mago é sempre um mago. Exu Rei Lucifer, ele foi, em vida terrena, um baita do mago. Já em vida terrena, quando a gente é aqui, né, espírito e carne e matéria, a gente já é limitado, né? Mesmo tendo aí uma clarividência aflorada. Ele já em terra, ele já tinha uma baita clarividência, a cuia para magia, né? E um baita de um conhecimento. Então, o que ele vem a fazer é trabalhar isso dentro dos médiums dele. E até os médiums dele, assim, mesmo que não sejam dotados de tanta beleza, ele traz bem aquela energia de Lilith. São médiums que não passam despercebidos, né? Eles não passam despercebidos. Eles têm sempre aquela energia também da atração, assim como os filhos de Lilith têm, os filhos de Exu Rei Lucifer, eles têm aquela magia, aquela coisa da atração. Eles não passam despercebidos em nenhum lugar, nem do trabalho, nenhum lugar. Chegou, todo mundo já olha e tem aquela coisa, nossa, que coisa, hein? Tem atração ali. Assim como os filhos de Oxum, assim, né? Como as pessoas que estão diretamente conectadas positivamente com as suas guardiãs, né, que são as nossas lebaras, nossos pombogiras. Quem realmente está conectada com a tua pombogira entende e sabe do que eu estou falando, porque elas trabalham muito na energia da atração, sim, em todos nós, tá? Então aí é a segunda parte, né, com algumas características aí do trabalhar de Exu Rei Lucifer. E Exu Rei Lucifer, ou Exu Lucifer, ele trabalha muito na linha das almas, tá? O campo de força também, um dos campos de força dele é o Campo Santo e é a mata. E ele é das almas, ele trabalha com as almas, né? Importante isso. É importante você também ter uma percepção entre os reinos de Lira, né? Quando se trata ali do reino das almas, dá para entender o porquê Exu Rei Lucifer está difundido nessa linhagem também das almas. Como ele trabalha também nessa vertente de energia de Quimbanda, e na Quimbanda não se lida com orixá, então assim, quando se diz, Exu Rei Lucifer, Exu Lucifer, o maioral, é porque acima dele não tem ninguém. É por isso que ele vem também muito mais nessa vertente da Quimbanda, porque ele realmente não aceita, acima dele não tem ninguém. Assim como os nossos guardiões, de uma maneira ou outra, estão ligados à energia de tal orixá, Exu Rei Lucifer, ele não tem isso. A
vertente dele, né, é muito mais assim, apropriada e usada, vamos se dizer, trabalhada, né, a energia dele já é da quimbanda, a vertente dele, por ele ser um mago, por ele ter aquela baita potencialidade de conhecimento de magia, tanto em vida terrena como no plano astral. Então ele vem sim diretamente ligado na quimbanda, e acima dele ele não está ligado a orixá, a ninguém, né? Ele é aquela coisa de ser o maioral, tá bom, meus amores? É isso. O meu nome é Laís, esse é o canal Culto da Ancestralidade. Eu sou sacerdotisa de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas e seu José Pelintra. E ainda fica aí a terceira parte do vídeo de Exu Rei Lucifer, esse baita Exu que eu aprecio muito e o respeito. Axé, Mucuyu, Odara, Ubuntu, beijos de luz, família Ubuntu. Tá bom, meus amores? A gente continua aí com os próximos vídeos trazendo, né, um pouco da essência de cada guardião. E ainda temos a terceira parte de Exu, Rei Lucifer, esse maravilhoso Exu, esse maravilhoso guardião de muita luz que nós temos aí em algumas particularidades, né, jamais dita na quimbanda, mas alguns médios aí têm aí a alegria de tê-lo, né, no ori, na coroa. Meu mojuba a todos. Calofé.